Esdras capítulo 1. Está aí na Bíblia. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o 5, 6, até o 7. Diz assim o texto. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas. Repete comigo. Pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas. Até aí. Com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro e com fazendas e com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Eu coloquei até uma mensagem aqui, um subtítulo, estabelecendo o templo de Deus na família. Você falou comigo sobre esse texto. Após 70 anos no exílio, Deus permitiu o povo retornar para Jerusalém. Então o povo foi preso 70 anos ali, o povo de Judá, o povo de Israel já tinha sido cativo. E Deus liberou, através de Ciro, um rei persa, que Isaías já tinha profetizado sobre ele. E ele liberou as 12 tribos. As 12 tribos. No ano 722 a.C., Israel tinha sido cativa, o reino do norte, pela Assíria. 586 a.C., depois, alguns anos, Judá foi levado cativa por Babilônia. Porque a Babilônia que reinava, tomou a Síria e passou-se um tempo, 70 anos, veio a Pérsia, tomou toda essa área. E Ciro, devido a reconhecer a profecia, liberou o povo. Só que só foram, se você entender aqui, eu não vou ler, 50 mil pessoas de volta. Só 50 mil. 12 tribos, só 2 voltaram. 12 tribos, só 2 se permitiram voltar para a origem. Deus deu a oportunidade deles voltarem. E quando há uma volta para a casa de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconstruir o relacionamento, intimidade, voltar à origem, voltar para casa. Só que só foram 2 tribos, 50 mil pessoas. Isso me impactou, eu quis entender o porquê. Amado, a primeira coisa que eu quero falar para você, quando a gente retorna para a casa de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, Deus vai dar sempre oportunidade para você se levantar e reconstruir aquilo que se perdeu. Deus sempre no momento da sua vida, Ele vai abrir uma oportunidade para que você se reerga e volte de novo aonde você caiu e começar de novo uma história de retorno para casa, para a nossa origem. Ele vai sempre fazer isso no momento. Ele deu oportunidade ali. Só 2 tribos aceitaram. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas por que o restante não quis voltar? E eu questionei isso, eu fui estudar.
Amado, alguns registros dizem que tanto a Babilônia como a Síria, o povo persa, eles quando se levavam cativo, eles misturavam, né? Quem entende, né? Eles misturavam os povos, os escravos, e dava terras e dava condição. Na verdade, os que não voltaram, eles tinham riquezas na Babilônia, eles construíram riquezas, eles tinham terras. E no momento de sacrifício para voltar na presença de Deus, a riqueza falou mais, Babilônia falou mais no coração deles. Eles não voltaram. Eles ficaram mais presos às situações e circunstâncias ali e não voltaram. Só 2 povos que voltaram. Uma viagem de 4 meses para reconstruir tudo aquilo que se perdeu. Eu falo uma coisa para você, amado, independente do conforto que você vive, independente das riquezas que você construiu, Deus tem uma terra que jamais você pode comparar para você. Deus tem algo muito maior para você. Deus tem uma terra separada para você e para a tua família, que Ele estabeleceu, que Ele separou, que Ele preparou, que Ele sabe, meu amado, está ali pronta para você. Quando você abre mão das coisas da terra para as coisas do céu, Deus vai te dar essa terra. Deus sempre tem uma terra preparada para aquele que Ele dá oportunidade. Deus já separou algo grande para você e para a tua família. Está esperando você. Amado, dependendo do avanço que você deu na terra, é melhor retroagir. Se você está indo sozinho, retroagir para a origem de Deus, do que ir sem Ele. E, nesse momento, sabe o que aconteceu, meu amado? Eu coloquei aqui, tem muita gente, sabe, que querem avançar até para o tempo de Deus, mas foram tão abençoados com as riquezas da Babilônia que ele não abre a mão para voltar para as suas origens. Tem muita gente que eu conheci e às vezes não está na casa de Deus, porque eles construíram tantas coisas, tantos bens, tanta situação, e quando você vai ver a vida da pessoa, a forma como ele construiu é totalmente errada, sonegação, gato e tantas outras coisas, ele não tem como abrir mão. Então ele fica num paredão e ele não cede. Então aquilo é maior, então eu prefiro me resguardar, não perder as coisas, o conforto que eu tenho, do que eu avançar em Deus. Deus vai dar sempre oportunidade de liberdade quando você sai da tua zona de conforto. Deus vai estar sempre te levantando para que você avance. E a oportunidade vai aparecer. Se você acreditar e ir, Ele vai mostrar uma porta certa para você entrar. Ele só quer que você dê um passo, um sacrifício teu. Muita gente para na Babilônia e não avança. Muita gente tem coisas grandes na mão de Deus, por isso que Ele te chamou, mas não avança, porque tem coisas presas à Babilônia. Tem coisas presas na terra que a pessoa não abre, irmão. As riquezas. Amado, o que me espanta é que na quantidade de 12 tribos, só 2 voltaram. Porque estavam misturados com os deuses estranhos, estavam misturados com essa terra, tinha conforto, tinha coisa. Então para que eu vou voltar à minha origem? Está entendendo, meu irmão? Está linkado? Isso acontece todas as horas da nossa vida. Às vezes a gente não abre mão de coisas que Deus manda abrir e evita o avanço, dificulta o avanço e às vezes de uma grande quantidade de pessoas, aqueles 2 ali, como Caleb e Josué, não, eu acredito, eu vou entrar naquela terra ali, se tem gigante ou não, eu abro mão de tudo porque Deus mandou e eu vou. Amados, eu peço a vocês que, independente do momento que vocês vivam, não percam nunca a visão de Deus. O que mais o diabo lhe faz é prender a gente na Babilônia com coisas que ele oferece. É o tempo todo, é uma pressão incrível para você ceder. É compra. A gente vê aí tantas coisas que têm acontecido aí, as pessoas são compradas. Vivem uma vida, mas estão presas. Aí ela cede daquilo que é mais precioso, da vida em Cristo. Mas a oportunidade vem de liberdade sempre. 50 mil foram. O texto fala que 4 pontos principais aconteceram aqui para que você entre no templo. Eu estou
trazendo agora para a gente, como você entrar no templo, você e a sua família. Deus mostra 4 pontos principais nesse texto. Versículo 5, a Bíblia fala que aqueles cujo Espírito de Deus despertou, ele despertou 4 coisas aí. E a gente vai trabalhar em cima disso agora. Ele despertou o povo de Judá, o povo de Benjamim, os sacerdotes e os levitas. Para que você chegue no templo, você tem que ter esses 4 pontos dentro de você. Fui estudar isso. Como é que eu entro junto com a minha família, eu venho agradar a Deus, eu chego lá e reconstruo o que eu perdi e receba todos os tesouros escondidos, as riquezas encobertas que Deus tem para mim, e junto com a minha família que agrade o coração dele. Povo de Judá. Judá em hebraico quer dizer Deus seja glorificado. Primeira coisa que você tem que fazer, não tem como eu construir um templo, um relacionamento com Deus, se a minha visão não é com Deus sendo glorificado, não é, sabe, amado, Deus tem que ser glorificado sempre na minha vida, independente de como eu viva. Isso tem que estar dentro de mim. Para eu reconstruir o templo, o Senhor tem que ser glorificado com a minha vida. O Senhor precisa ser glorificado. Da tribo de Judá saiu o leão da tribo de Judá, o leão que ruge, Jesus Cristo. Então, para eu reconstruir o templo, eu tenho que glorificar a Deus nas bases do seu Filho Jesus. Então, quando eu caminho para o templo de Deus com a minha família, eu tenho que ser igual Judá. Origem, Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, o que tem toda a força e o poder. Jesus saiu da tribo de Judá, através da linhagem de Davi. A Bíblia fala em Apocalipse 5:5 que ele é o leão da tribo de Judá, com toda a força e o poder. Então não tem como, se for por necessidade, por riqueza, fica na Babilônia. Se eu quero ter uma vida no templo de Deus, reconstruída, Deus é glorificado primeiramente nas bases de seu Filho Jesus Cristo. Se você quiser dar uma salva de palmas ao Senhor, primeira coisa que eu tenho que fazer, reconstruir, independente da viagem, que a minha vida venha glorificar a Deus. Senão não tem como eu construir, eu não posso chegar com a minha família, se Deus está acima de todas as coisas. Se há uma coisa que impeça isso, como foi o povo da Babilônia, o receio de sair da terra, estava preso há tanto tempo, que perdeu a noção de quem é Deus para eles. Eu prefiro ficar com as coisas necessitadas aqui, nas coisas materiais, do que eu sair, me arriscar. Deus sempre vai tirar você das zonas de conforto, vai te dar as oportunidades, mas vai exigir teu sacrifício, teu avanço. Isso é na vida de todo mundo. Primeira coisa, para eu chegar e entrar no templo com a minha família, glorificar a Deus sobre todas as coisas, na base, na presença de seu Filho Jesus Cristo. Amado, Deus deu toda a força e poder, toda a autoridade, Ele ganhou para você. Filipenses 2, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Está entendendo isso, meu irmão? E todo joelho se dobrará, na terra, no céu e debaixo da terra, diz lá o texto. Todo joelho vai se dobrar. Então, se você quer ter uma vida no templo, glorifique a Deus o tempo todo. Primeira coisa, é o que o Senhor gerou no meu coração. Gênesis 49 fala uma coisa tremenda, que o cetro não se arredará, o cetro de justiça não se arredará de Judá, porque o enviado veio através dessa tribo e congregará os povos. O cetro do reinado está na mão de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos reino e sacerdotes. Para você entrar no templo de Deus, Jesus tem que estar dentro de você. Você tem que viver Jesus o tempo todo. O leão, que tem toda a força e poder. Os outros não quiseram glorificar a Deus. Primeira coisa, eu quero ter uma vida, glorifica a Deus. Segundo ponto, eu vou correr, tem muita coisa. Benjamim, não tem como você crescer nas bases da igreja
viver uma vida de santidade com Deus, se você não tem a tua vida glorificando a Ele, a tua mente e as vontades que corram dentro do seu corpo sirvam para glorificar o nome do Senhor. Isso aí não tem em Jesus Cristo. Ele morreu por você e por mim. Segundo, Benjamim, voltando lá atrás, Judá foi o quarto filho. Então Deus te deu todo o poder e a autoridade. A Bíblia fala que o cetro não se arredará de Judá. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você tem, sabe, o rei dentro de você. O poder do rei, do Redentor, vive e reina, está com você. Benjamim foi o 12º filho, o último filho de Jacó, junto com o relacionamento com Raquel. Sabe o que quer dizer Benjamim? Deus foi gerando isso no meu coração ontem à noite. Fiquei um tempo de escrever. Falei, Deus, o que eu prego? Benjamim, sabe o que quer dizer? Eu vou ler aqui. Filho da mão direita. Levanta a tua mão direita assim. Mão direita aponta para a autoridade. Eu quero que você feche os olhos agora e você fale comigo, Lucas 10, 19, você vai repetir. E agora clama em cima disso. Você tem autoridade. Não tem como você entrar no templo de Deus se você não reconhecer o que você é em Deus, a autoridade que Ele te deu. Amado, a Bíblia fala em Lucas 10, 19, repete comigo. Eis que dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e não te causará mal algum. Receba essa noite em nome de Jesus. Aleluia! Nosso povo tem autoridade. Reconhece o que você é. Não tem condição de avançar com a minha família sem reconhecer o que eu sou no reino. Eu tenho autoridade para todas as coisas. Deus deu isso à igreja. Aí você vê um bocado de gente parando no meio do caminho, gemendo, e não sabe a autoridade que tem. Eu tenho a mão direita levantada. Deus me deu autoridade. Então, para eu chegar a Deus, eu tenho que glorificar o nome dEle em seu Filho Jesus Cristo. E Deus me deu autoridade para isso. Para representar Ele na terra, avançar, entrar lá no templo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Diz a Bíblia. Não tem como você avançar sem isso com a tua família. Você tem que reconhecer a autoridade que Deus te deu. Você tem que glorificar o nome dEle em seu Filho Jesus Cristo. Eu vou chegar lá com a minha família. Em nome de Jesus. Fique da mão direita. Outro Deus é glorificar. Aqueles que reconhecem Jesus Cristo na sua vida têm autoridade, meu irmão. E glorifica a Deus. Vai caminhar. Sabe por quê? Você vai encontrar, como o texto diz, os inimigos se levantam, amado, obstáculos se levantam para construir o templo, para você entrar nele. Amado, maior que está com você. Se você reconhecer a autoridade que Deus te deu no sangue de Cristo derramado na cruz. Entenda isso. Sabe por quê? Porque foi a graça, o favor e merecido de Deus. Eu quero abrir um parênteses aí. Agora, muita gente fica falando que a igreja entende que graça só foi naquele momento de Jesus Cristo ali que morreu. Graça, favor merecido. Jesus Cristo morreu na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amada, a graça de Deus sempre existiu nele. Entenda uma coisa. Ele é antes de todas as coisas. As coisas criadas, ele é antes de tudo. Ele não tem início nem fim. Então, antes de criar alguma coisa, veio o Deus Todo-Poderoso, que não tem tempo. Os atributos vieram com ele. Então esses atributos são infinitos na vida de Deus. Então graça sempre existiu na vida de Deus. Assim como a misericórdia, assim como a bondade, que fazem parte. Os atributos de Deus não podem ser separados, eles trabalham juntos. Para existir o favor imerecido, porque existiu graça. Aliás, para existir graça, o favor imerecido, é porque existiu misericórdia e bondade. Então uma coisa, sempre existiu a graça. Só que ela não era evidente. Com a queda do homem, Deus preparou um plano de salvação para a gente. Ali ficou evidente quando pintou o pecado. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça já existia. Por isso que ele fala o texto, superabundou a graça, porque já existia. Só não era evidente.
Tem um texto lá em João 1,17 que fala que a lei veio de Moisés e a graça e a verdade veio de Jesus Cristo. Parece que é duas coisas separadas. Elas atuam juntas. No Novo Testamento fala que Jesus, nascido de mulher, veio ao mundo, veio debaixo da lei. Então a graça veio junto com a lei, trabalham juntas. Gênesis 6,8 fala que Deus achou graça na vida de Noé. Então a graça sempre foi atuante. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, meu irmão. Deus sempre atuou durante os tempos com a graça dele, atuante na vida do homem. Imagine se Deus não achasse graça na vida do Noé, o que seria de você e de mim? Destruísse toda a humanidade. Imagine se a graça não existisse. Quando Adão pecou, o povo de Israel o tempo todo pecando, graça de Deus atuante. Ele é antes de todas as coisas. Os atributos de Deus trabalhavam de uma forma infinita. Não tem início nem fim. Veio com ele. Só que teve uma graça e teve um final em Cristo Jesus. Uma graça salvadora, definitiva para todos nós. Mas a graça sempre existiu, sempre foi atuante. Então tira da tua cabeça que Deus só conhece graça naquele momento ali que Jesus Cristo morreu. Não, a graça sempre existiu. Senão a gente não era nada. Não estávamos vivos hoje. O favor imerecido, a misericórdia, por mais que você peque, o favor imerecido de Deus vai entrar na sua vida. Por mais que a gente falha, amado, Deus tem misericórdia, o favor imerecido dele sempre vai operar na nossa vida. Deus veio para todos os homens. Ele é antes de todas as coisas existirem, ele fala, eu sou. Não tem início nem fim. Ele não tem tempo, porque ele veio antes do tempo. Porque para o tempo existir, tinha alguém que criou, Deus. Então, meu irmão, todos os atributos vêm junto com ele. Tem operado a graça desde o início, só que ficou evidente na queda de Adão. Aí foi operando graça, misericórdia, se finalizou em Cristo Jesus, de uma vez por todas. Quis abrir isso porque tem gente que só entende que a graça foi no momento da cruz. Não foi. Graça já existia. Quando Deus veio, apareceu, nunca teve início nem fim, os atributos já estavam inseridos nele. Misericórdia, bondade, e atuam juntos. Então, os atributos atuam juntos. Vamos lá! Deus é bom. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu tenho que correr. Para eu chegar no templo de Deus, junto com a minha família, eu entrar no templo de Deus com a minha família, como diz o texto aqui, a Bíblia fala que o Espírito despertou os sacerdotes. Por que ele despertou essas quatro coisas? Porque eram famílias que estavam indo. As famílias de Judá e as famílias de Benjamim, que tinha ali sacerdotes e levitas. E Deus levantou os líderes, os pais ali, estavam ali. Por isso que eu estou dando uma palavra para a família. O sacerdote era aquele que trabalhava no templo. Ele tinha duas funções principais: sacrificar para Deus e ensinar o povo a obediência. Não tem como você entrar na presença de Deus se você não sacrifica o Pai com seus filhos, se você não ensina o melhor caminho também. Eu vejo muitos pais às vezes mandando os filhos vir para a igreja, mas ele não vem. Amado, não tem uma caminhada de entrar com a família se não tem os sacrifícios do sacerdote, do cabeça. Ensinando o caminho que deve andar e sacrificando para que cresça a família com saúde. O sacerdote é aquele que conduz, que mostra o caminho a Deus. Então, para eu entrar na presença de Deus, Deus tem que ser glorificado o tempo todo, na presença de seu Filho. Deus nos deu autoridade, eu tenho que entender o que eu sou no reino de Deus, e eu tenho que sacrificar, caminhar com Ele, suportar a cruz e obedecer o tempo todo. Aí eu vou entrar no templo de Deus. Está entendendo? Pontos que você, porque Deus separou. Eu fui pedindo a Deus isso. Por que o Senhor separou essas quatro coisas? O nome dele seja glorificado. Deus deu autoridade. Pessoas que sacrificam, amado, largaram tudo por amor de Cristo Jesus. Largaram tudo por amor a Deus. Deixaram para trás suas riquezas e foram para as suas origens, para saber o propósito em Deus. Reconstruir o que se perdeu. Eu preciso disso. Você precisa disso, nós precisamos disso.
Não tem como a gente agradar o coração de Deus se a gente não sacrificar, não superar os momentos, não sacrificar, não, sabe, renunciar. A Bíblia fala que, Filipenses 2 também fala que ele se esvaziou e tomou forma humana. E obedeceu. Até morte de cruz. Sacrifício e obediência andam juntos. Cristão que não se sacrifica, cristão não obedece, como é que vai construir um templo sadio perante a Deus? Amém? Sacrifique. Não é fácil ser cristão no tempo de hoje. Babilônia está aí oferecendo tanta coisa. Sacrifica, renuncia, deixa para o lado. Se vai desagradar a Deus, caminha mais uma milha com teu irmão. Tudo isso daí, meu amado, Deus está colocando uma pedra na tua coroa. Maior que está em mim é que está o mundo. Sacrifício e obediência. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça as escrituras. De manhã foi falado aqui a vitamina de A a Z. Pregação do profeta Alexandre. Veio aqui. Conhece ele? Está sentado ali. É isso aí, meu irmão. Eu só posso entrar na presença de Deus se eu também sacrifico e obedeço. Se eu mostro o caminho para as pessoas. Por isso que é sacerdote. Você mostra o caminho para as pessoas, para os teus da tua casa, para o teu vizinho. Dizer que Jesus Cristo reina na minha vida e vive com testemunhos e fala. Amado, melhor coisa é você aceitar Jesus. Deus chama esses para entrar no templo. Por último, a Bíblia fala que Deus separou os levitas. Levitas veio da tribo de Levi, muitos sabem também. Todos aqueles que trabalhavam no templo, que tinham funções determinadas no templo. Mas tem duas coisas principais dos levitas. 1 de Crônicas, abra lá, capítulo 9. As funções do levitas. Amado, você, se quer uma família sadia e reconstruir o templo do Senhor, glorifica a Deus na presença do seu filho. Reconheça o que você é em Deus. Usa daquilo que Deus te deu para você, sabe, superar as coisas mundanas. Sacrifica, obedeça. Ensina isso aos seus filhos. Leva uma vida glorificando a Deus. E uma coisa que a igreja tem falhado muito de uma certa forma, a gente tem que vigiar muito. Eu vou falar aqui, vou falar primeiro de Crônicas, capítulo 9, e depois vou lá no capítulo 15. Funções do levita. Ele tinha duas funções principais, filho. Eles eram porteiros do templo, responsáveis pela manutenção do templo limpo. Eles que mantinham o templo limpo, arrumado, e ficavam em guarda. O texto fala, versículo 26, 1 de Crônicas 9, 26. Porque havia naquele ofício 4 porteiros moradores que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. Os levitas, aqueles que permaneciam na guarda e mantinham o templo arrumado e limpo. Não tem como chegar na presença de Deus, você e sua família, se o teu templo está sujo. Se o teu templo não está manutenido e arrumado. A caminhada com Cristo, a gente tem que estar sempre procurando se limpar a cada dia, vivendo uma vida de santidade, deixando para trás as coisas da Babilônia. Não tem como você levar a tua família a reinar e agradar o coração de Deus, se o templo está sujo, pecado, falhas. Somos imperfeitos. Mas desde o momento que o senso de reconhecimento ainda esteja dentro de você e você se arrependa, Deus vai aceitar a caminhada de 4 meses contigo. Para chegar lá. Construir tudo aquilo que Deus tem para você. Receber tudo aquilo que Deus tem para você. E manter a guarda. Tem que ficar vigilante. Nada pode entrar dentro de você que não venha de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você e te dá o caminho. Se mantém posicionado em guarda. Como é que eu vou construir um templo que agrada a Deus se eu não estou na posição? Eu toda hora oscilo.
Tem dia que eu estou na igreja, tem dia que eu não estou. Tem dia que eu caminho com Deus, tem dia que eu não caminho. Tem dia que eu, não quero não. Tem dia que eu quero sim quando as coisas apertam. Posição. Deus chamou os definidos, os posicionados, meu irmão. Aqueles que reconhecem o que são e vivem isso. Eu sou de Cristo, acabou, a marca está em mim. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. O levita é aqueles que ficavam em guarda, olhavam quem entrava e saía, mantinham um templo guardado. Os levitas eram aqueles que mantinham o templo arrumado e limpo. Esses permanecem na presença de Deus. Fica aqui. E segundo, capítulo 15. Vou terminar aqui. Pode subir, ministério. Versículo 22. E que Ananias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo porque era entendido nisso. Função do levita, a segunda função, a adoração. Se você quer entrar na casa de Deus, você e tua família, adore o Senhor em todo tempo, em todo momento. Independente se você está embaixo ou está em cima, Deus seja louvado. Aleluia! Adore! Está apertado? Adore. Está vivendo um momento de alegria? Continua adorando. Viva Cristo. Forma de eu chegar, é entrar no templo com a minha família e construir e restaurar aquilo que eu perdi. Ou então restaurar junto com a minha família e agradar o coração de Deus, eu viver triunfante. Glorifica em Jesus Cristo. Reconhece quem você é, que a palavra fala. Sacrifica, que vida é vida de cruz. Obedeça a palavra. Mantenha a casa limpa. Se posiciona e adore o tempo todo o nome dele. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então faz isso agora, dá uma salva de palmas aí. Amado, a Bíblia fala, e eu vou terminar, vamos ficar de pé. Ela fala aqui, voltando lá para o texto. Ciro tirou todos os utensílios da casa do Senhor. Quando esse povo, esses sacerdotes se reuniram, os levitas, tudo aquilo que era da casa de Deus, que estava preso, foi liberado. Assim também vai ser na tua vida. Tudo aquilo que Deus tem para você, para manter teu templo, amado, Deus vai começar a liberar para a tua vida, se você entender isso. Toma posse daquilo que é teu, que faz parte do templo, que faz parte do teu propósito, aquilo que Deus tem para a tua vida. Amado, Ele já liberou quando você entendeu desses pontos. Quando eu caminho obedecendo, quando eu caminho glorificando, quando eu caminho me sacrificando, aquilo que faz parte do templo, eu vou viver na minha vida em nome de Jesus. Ele só liberou quando o Espírito se apossou e tudo, aí libera tudo que estava preso, o ouro, a prata, os utensílios, volta de novo, tudo, dá tudo para o templo de novo. O templo é você, meu irmão. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito, diz a palavra. Viva o melhor de Cristo. Curva a cabeça. Quero que você leve essa palavra para casa e medita nisso. Para eu chegar, eu e minha família, e reconstruir o templo. O que eu preciso? Começa agora a orar e falar com Deus. Vai ser tocado aqui um louvor. Antes de eu fazer um apelo e orar com você aqui na frente. O Espírito Santo está aqui, o céu está aberto. Aleluia. Começa a falar, Deus, o que falta para eu reinar com a minha família, com o templo? Viver um tempo perfeito. Com a presença tua dentro dele, se agradando. Sobre nós.